acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde, de janeiro a outubro desse ano, foram notificados no Piauí 7.313 casos de dengue. No total do ano passado, foram 4.974, o que representa um aumento de mais de 50%. Em 2013, 2 pessoas morreram no Piauí, vítimas da doença. Uma morte foi registrada em Teresina, a outra em Parnaíba, no litoral. As 3 cidades com maior número de casos foram, em primeiro lugar, Teresina, com 3.554 casos. Picos, em segundo, com 613. E Barras ficou em terceiro, com 268 casos. Nesse ano de 2014, ele teve um aumento no número de casos, né? A situação é pior com relação a 2013. Então, esse aumento é de mais de 52%, né, no número de casos notificados. E também na questão dos óbitos, certo? Nós tivemos um aumento também do número de óbitos, que o ano passado foram registrados 2 óbitos e esse ano nós temos 5 registros, né? Isso elevou bastante a taxa de mortalidade por dengue. De acordo com a pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde, em parceria com os estados e municípios, nenhuma capital do país está em situação de risco em relação à dengue. Mas 10 dessas capitais apresentam situação de alerta e as outras 11 estão com índices satisfatórios em relação à doença, dentre elas Teresina. Mas, de acordo com os especialistas, isso não significa dizer que estamos livres da dengue. Por isso, é importante continuar se prevenindo e combatendo o mosquito Aedes aegypti. A Secretaria Municipal de Saúde está intensificando os trabalhos de prevenção e combate à dengue na capital, que neste ano registrou até o momento mais de 3.000 casos e 2 mortes. Em 2013, foram 2.066 notificações e 1 morte. O aumento em relação ao ano passado é de 57,2%. Os bairros mais afetados pela dengue até o momento são Parque Alferraz, Residencial Firmino Filho e São Francisco. As pessoas, quando têm a dengue, não estão fazendo a hidratação necessária para urinar transparente, feita a água que bebe, para não complicar a dengue. Agora, os reservatórios que nós temos encontrado nos domicílios são principalmente em depósitos de água para uso domiciliar. Quer dizer, as pessoas não têm abastecimento de água contínuo, há falta de abastecimento, então elas guardam a água. Guardar a água não é problema. O problema é como você está guardando essa água. Por isso é importante lembrar que o mosquito Aedes aegypti está sempre à procura de água parada, em objetos como pneus, que possam acumular líquidos. Até a bandeja da geladeira dentro de casa pode se transformar numa armadilha. As caixas d'água, quando não estão bem tampadas, e as piscinas também viram o criadouro do mosquito. Tem que ter atenção, minha gente. Manter limpeza de ruas, dentro de casa, todo mundo tem que ajudar e colaborar. E também, claro, esse controle da dengue depende das autoridades sanitárias. Nós vamos lá para o Planalto Iniga, onde há uma incidência grande da dengue, onde está o Vinícius Weiner. Informações sobre esse combate, sobre essa prevenção. Boa tarde, Vânia. Oi, Amadeu, boa tarde. Olha só, na verdade, a gente está aqui no Horto Florestal, que é um dos bairros bem movimentados aqui da Zona Leste, e a gente convidou aqui o Gilson Albino, ele que é supervisor de campo de combate a endemias, ele conhece bem toda a região aqui da Zona Leste de Teresina, que é uma região nobre, né, bastante movimentada, e que também, segundo eles, especialistas, é onde é encontrado hoje um dos maiores focos do mosquito em vários casos e maus exemplos em relação à questão da dengue. A gente vai conversar aqui com ele, Amadeu, olha só aqui onde a gente está, a gente escolheu aqui essa esquina, um terreno que fica bem próximo aqui a uma fundação municipal de saúde, né, um posto de saúde, onde várias pessoas recebem atendimento. E olha só, bem na entrada da rua onde tem esse posto de saúde, esse terreno, olha como é que está esse terreno, Amadeu. São vários lixos, muito lixo jogado pela população, lixo que termina se transformando em armadilha. É isso, Gilson? Boa tarde. Boa tarde. Exatamente. A maior problemática do trabalho de combate à dengue é que nós realmente dependemos da parceria das instituições, dos órgãos e da população para combater esse problema da dengue.
justamente porque a maioria dos focos hoje encontrados, e agora com esse período do início das chuvas, é exatamente depósitos inservíveis que estão relacionados ao lixo. Gilson, a gente está vendo aqui, vou pedir para o cinegrafista mostrar, esse terreno aqui, o lado dele, ó, vamos para o outro lado então, vamos virar. Olha só, o terreno é um terreno que ele não está cercado. De quem é a obrigação, então? É o dono do terreno e, por outro lado, a gente vê também que a população ela contribui com isso, ela joga lixo. De quem é a culpa? O que é que diz, então, a lei municipal em relação a esse problema? A lei, ela trata justamente de que cada morador, cada proprietário, ele é responsável por murar o terreno de sua propriedade. Mas, lamentavelmente, ainda encontramos muitos casos como esse que vocês estão vendo aqui, em que o proprietário ainda não tomou o cuidado de murar esse terreno e, lamentavelmente, a questão da educação da população. Aqui na Zona Leste, principalmente, a maioria desses terrenos que não são murados acabam se tornando em verdadeiros depósitos de lixo, como vocês estão vendo. E a gente vê mais à frente aqui desse terreno, Amadeu, olha só, um outro terreno também, mas esse outro terreno ele está murado. Então a gente percebe que ele tem um matagal, mas parece que não tem lixo, né? As pessoas terminam que tendo essa dificuldade de jogar o lixo lá dentro. Então facilita o trabalho de vocês. Com certeza, à medida de que a população tem essa consciência do papel delas, porque o trabalho da dengue só funciona se houver a parceria da população, a conscientização das pessoas, até porque esse bairro é um bairro que tem toda a cobertura da coleta de lixo, então não se justifica uma situação dessa, mas quando os proprietários muram, de certa forma, seria uma questão de educação da população, mas infelizmente a população ainda não acordou para isso. Então deixam isso acontecer devido a esse descaso de deixarem terrenos nessa situação. Gilson, a gente está vendo imagens, por exemplo, de papelão, algumas garrafas plásticas. Isso, por exemplo, o período chuvoso está chegando. O que é que significa isso na prática? Na prática, significa que nós teremos muitos mosquitos se reproduzindo. Por isso que o nosso trabalho ele é incessante, ele não para. Durante todo o ano nós estamos visitando as casas, tentando conscientizar a população desse trabalho. Porque, da mesma forma como você está vendo esses depósitos aí, todos eles já são grandes possíveis criadouros de mosquito, porque o mosquito ele coloca os ovos em depósitos secos para esperar o momento que a chuva vem e cai nesses depósitos e daí para frente vai se proliferar uma grande quantidade de mosquito. Olha só, Amadeu, aqui na rua onde tem um posto de saúde, vou mostrar aqui um pouquinho. Olha só como é que está aqui a entrada do posto de saúde. É muito lixo mesmo. A gente fica impressionado com a quantidade de lixo que a gente encontra aqui nessa calçada, bem na entrada do posto de saúde. Olha aqui, vou tentar mostrar aqui um pouquinho. Olha só, o posto de saúde, Amadeu, é lá na frente. E olha só nessa calçada, olha a quantidade de lixo que as pessoas jogam. Eu estou vendo lá na frente até máquina de lavar, né, Gilson? Uma máquina de lavar daquela sem utilização, aquilo é um grande criador de mosquito, né? Sem dúvida alguma. São depósitos que não tem justificativa a pessoa deixar um depósito dessa natureza num lugar como esse. Mas, lamentavelmente, as pessoas lembram-se de limpar os seus quintais. Quando lembram que aqui na Zona Leste nós temos também muito essa questão de pneus e outros depósitos como máquinas que eles insistem em deixar nos seus quintais. E quando eles chamam, por exemplo, alguém para fazer a limpeza, em vez da pessoa procurar um lugar adequado para ir colocar esses depósitos, eles jogam nos primeiros terrenos que eles acham pela frente. E você estava me falando também que vocês que cuidam disso, a supervisão, vocês precisam inclusive de uma parceria com as imobiliárias, já que são muitas casas aqui na Zona Leste fechadas, casas com piscina, né? Vocês precisam então, qual é o pedido então para as imobiliárias, já que elas cuidam dessas casas, né, que estão praticamente abandonadas com muita água, principalmente nas piscinas? É justamente isso. É preciso entender que a dengue ela só pode ser combatida com parceria da população e as instituições. Então, como essas casas que estão entregues às imobiliárias, muitas delas aqui na região têm piscinas, é indispensável que as imobiliárias busquem o Centro de Controle de Zoonose, nos acione, nós trazemos o nosso pessoal para fazer o tratamento dessas piscinas, dos banheiros dessas casas, para que não venha continuar essa problemática de aumento do mosquito da dengue em todo o período chuvoso, como é costume em Teresina. Então, obrigado pela entrevista, boa sorte aí, tá bom? Tá aí, Amadeu, os dados, né? Infelizmente, a gente encerra mostrando essas imagens, um mau exemplo, né, de alguns teresinenses que parece que não estão preocupados aí com a dengue nem com a chegada aí do chikungunya, que já atinge aí vários estados do Nordeste. É com você.